Meus amigos, uma das concepções mais erradas e mais perigosas para a nossa vida cristã e para a salvação é nós pensarmos que há um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Há um Jesus que fez novas todas as coisas. Isso é verdade até um certo ponto. Porém, nas palavras de Jesus e na contextualidade bíblica, nós sabemos biblicamente e teologicamente que Deus Pai e Deus Filho concordam em todas as coisas. Se alguma coisa agrada a Deus Pai, também agrada a Deus Filho. E se Deus Pai discorda de alguma conduta ou concepção, Jesus também, ele toma a mesma conduta, repudiando tudo aquilo que Deus Pai repudia. Essa concepção infantil, errônea e até mesmo herética de que há um Deus pouco tolerante do Antigo Testamento e um Deus permissivo no Novo Testamento, não tem nenhuma base bíblica. É uma verdadeira ofensa a Deus Pai e a Deus Filho. Não há nenhuma discordância entre os dois. Eles são da mesma substância. Eles são espírito puro. E eles concordam em todas as coisas. Nós temos aqui que Jesus fala diversas coisas que o identificam perfeitamente com Deus Pai. No Evangelho de João, no capítulo 5, nos versos 21 e nos versos 22 e 23, Jesus diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, mostrando poder e desejo semelhantes entre Jesus e Deus Pai. E o poder também, né? No 22, e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Deus Pai a ninguém julga, mas confiou a Jesus todo o julgamento. Então as pessoas que andam ensinando de que não existe juízo e de que todos serão salvos, não têm lido as palavras de Jesus e não têm lido as palavras de Jesus como estão aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, Jesus, além de ser amor e misericórdia, é também justiça e poder. No 23, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus está dizendo: a minha honra, eu como Jesus, e a honra do meu Pai são a mesma honra. Qualquer coisa, pessoa ou fato que desonre a Deus Pai, desonra também a mim. E qualquer coisa que honre ao meu Pai, honra também a mim, e vice-versa. A honra de Deus Pai e a honra de Jesus são a mesma. Muita gente não aceita isso, mas isso é palavra de Jesus, isso é bíblico. Sabe por quê? Muitas pessoas confeccionam doutrinas e dizem que nós cristãos não conhecemos doutrina A, B ou C. Nós conhecemos sim a vontade soberana de Jesus. Nós conhecemos sim as palavras de Jesus e temos essas palavras na mais alta relevância. E delas não abdicamos. E
Jesus continua no verso 43 do mesmo capítulo 5. Eu vim em nome de meu Pai. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Ou seja, o homem está sempre sujeito, disposto a dar crédito a um outro homem, a um Jesus diferente, a um Jesus contextualizado, a um Jesus concebido segundo os seus aspectos doutrinários particulares. Mas o verdadeiro Jesus, muita gente não quer saber desse Jesus, porque ele é soberano e porque ele traz também poder e traz juízo. No 44, como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Jesus está dizendo aqui Deus único. Ele está falando de quê? Ele está falando de Deus Pai apenas? Não, mas da perfeita consonância, da perfeita consubstância que existe entre Jesus e Deus Pai. Jesus estava aqui na condição humana, mas na sua condição natural, ele é espírito puro. Há momentos na Bíblia em que Jesus fala como homem completamente subordinado, mas ele também fala como Deus, como pessoa soberana, representante legítimo do poder e da autoridade de Deus Pai. Aqui já fica bastante claro. Temos também no verso 14, por exemplo, vamos ver o capítulo 7. O capítulo 7 já tem também bastante coisa sobre isso. No capítulo 7, versos 16, 17 e 18, Jesus, conversando com os judeus, respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Pasmem, mas tem muita gente que ama Jesus e odeia Deus Pai. Porque aquele Deus era um Deus assassino do Velho Testamento. Dizem isso, chamam de assassino do Velho Testamento. Eu já vi, já li e já ouvi de pessoas de certas seitas espiritualistas que não querem saber de Deus, só querem saber de Jesus, porque Jesus é bonzinho, ele perdoa, ele ensina o amor. Isso chama-se jardim de infância espiritual. Então, Jesus diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, Deus Pai é detentor de todas as virtudes que Jesus nos ensinou. No 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, quer dizer, a vontade de meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus está dizendo: vocês podem me amar, admirar, respeitar, mas vocês estarão amando, reverenciando e respeitando a mim e simultaneamente aquele que me enviou. Então, qualquer tentativa de separar os propósitos de Deus Pai e Deus Filho é uma heresia muito grave. E no 18 ele diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus está dizendo: a minha legitimidade e a legitimidade e o caráter verdadeiro
de tudo que eu sou, de tudo que eu faço e de tudo que eu digo, vem do meu Pai. Então, vamos parar muita gente aí de certas doutrinas que anda tentando disseminar propositalmente, maliciosamente, o ensinamento de que Jesus é bom e que Deus Pai é um Deus severo e de juízo, e que Jesus é apenas amor e caridade. Não é verdade. Isso não é verdade. Isso é corromper a verdade bíblica e a vontade de Jesus. Jesus não vai ficar feliz se as pessoas disserem: ó Jesus, tu és por amor e misericórdia. Não. Ele quer que você diga: mas tu és também poder, tu és também justiça, tu és também aquele que vai determinar a separação entre as coisas santas e as coisas profanas. Jesus também é justiça e poder. Nós temos no capítulo 14 uma passagem muito forte também que fala sobre isso. Capítulo 14 de João, a partir do verso 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Jesus está mostrando aqui, de maneira cabal, a perfeita identidade de propósitos, de conceitos e de intenções dele e Deus Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo: vocês estão vendo a mim, estão vendo a Deus Pai. Vocês estão ouvindo a mim, é o modo de vocês ouvirem a Deus Pai também. Ele estava conversando com Filipe. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, no verso 9, Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Olha, Jesus se identificando perfeitamente com o Pai. E diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por que eu preciso, Felipe, mostrar a você a face e os propósitos de Deus Pai, se você está na minha presença, vendo a mim e ouvindo a minha palavra? Biblicamente é extremamente claro. É por isso que a Bíblia forma um verdadeiro caráter cristão. A pessoa entende quem é como cristão, entende Jesus, compreende Jesus na plenitude. Há pessoas que andam dizendo que Jesus é apenas amor. Estão mentindo. Jesus não é apenas amor. Eu amo Jesus também, não há nenhuma doutrina que seja especial em amor a Jesus. Isso não existe. Isso é para crianças infantis. Jesus é amor e misericórdia, mas ele é também poder e justiça. Ele está dizendo aqui: quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Filipe, quando você ouve as minhas palavras, você ouve as palavras do meu Pai. Quando você vê a mim, é o modo de você ver a meu Pai. E no verso 10, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha a coexistência de Deus Pai e de Deus Filho em uma só pessoa. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Jesus é representante fiel da vontade, do poder, do amor e da justiça de Deus Pai. Em tudo concordam quando é hora de um ou outro concordar, e ambos discordam simultaneamente
quando é hora de discordar. Não há nenhum critério diferente entre Deus Pai e Deus Filho. Isso é maldade. Ensinar isso é heresia, é antibíblico, é falta de valentia espiritual, porque nós precisamos enfrentar em Jesus a nossa natureza pecaminosa. Nós temos que em Jesus aprendermos não apenas amor e caridade, mas nós temos que aprender com Jesus o amor, a caridade, o poder e a justiça e o juízo que há em ambos, em Deus Pai e em Jesus também. Aqueles que maliciosamente tentam negar isso estão fazendo de maneira ardilosa, desonesta, para sustentar doutrina, falando em um Jesus que não existe, confeccionando um Jesus que não existe. No verso 11, Jesus diz: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, esses textos existem outros também, em que a condição divinal de Jesus e a consubstância, o acórdão perfeito entre os propósitos de Jesus e de Deus Pai estão manifestos nas Escrituras. Palavras do próprio Jesus, palavra dos apóstolos também. Então nós vemos assim que se hoje, no século XXI, as pessoas praticam coisas que eram condenadas por Deus Pai, Jesus também condena. Não adianta fugir dessa verdade. Eu vou citar muito rapidamente 3 exemplos. 3 coisas que são praticadas hoje por pessoas que dizem que são servos de Jesus. Pessoas que dizem que amam Jesus. Pessoas que dizem que fazem tudo conforme Jesus manda. Existem 3 coisas que são abomináveis a Deus Pai e, portanto, são também abomináveis a Deus Filho, quer dizer, a Jesus. Deturpação das Escrituras, idolatria e a consulta aos mortos, a necromancia. Essas 3 coisas têm sido praticadas na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Na mesma sala, a mesma pessoa que pratica uma dessas 3 coisas é a mesma pessoa que quer ensinar sobre Jesus. E ele ocupa uma palestra, um palco, uma mesa e começa a falar exuberantemente sobre Jesus, pensando que está fazendo um grande favor a Jesus e que Jesus está satisfeito com as suas palavras. Mas esse mesmo que elogia a Jesus está praticando ou adulteração das Escrituras, ou necromancia, consulta aos mortos, aos espíritos, ou está escarnecendo, deturpando ou desdenhando as Escrituras. Então, essas 3 coisas são tão abomináveis a Deus Pai quanto a Deus Filho. Essa concepção infantil, herética, de que certas proibições são do Antigo Testamento, Jesus fez tudo novo. Não leu esses textos que eu acabei de ler. E existem outros, nós poderemos vamos trazer outros ensinamentos, outras passagens de Jesus e dos apóstolos, mostrando que Deus Pai e Deus Filho concordam ou discordam simultaneamente quanto a todas as coisas. Então, tudo aquilo que era
condenado no Antigo Testamento no campo espiritual, continua sendo condenado hoje por Jesus. Jesus não se tornou um Deus moderno, contextualizado, permissivo, tolerante e conivente. Não, isso é criancice. Então, homens maduros andam falando 1 a 2 horas sobre Jesus, negando a sua soberania, negando a sua perfeita identidade com Deus Pai. Com isso, ensinam doutrina enganosa, enganam as pessoas e trazem sobre si um jugo extremamente pesado e perigoso, o jugo da condenação. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenhamos muito cuidado com seitas e heresias que andam disseminando conhecimentos errôneos. Amém? Deus abençoe você.